Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. We had all sorts of objections to everything that was done. Something had to be done. We went ahead and done it, and had it done, and now it's working out. Eventually, I think we'll have them all satisfied. But it's going to take a great deal of time yet to get the job done. Could you tell us that they were worried about war with the Arabs? I also antagonized a lot of people by recognizing the state of Israel as soon as it was formed. 1949. But don't think that decision to recognize Israel is an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. But when you go into a thing of that kind, the people you help most are the ones that get most angry with you. Mais uma vez, em live, em vídeos meus, sobre um aspecto destacado por Sun Tzu na arte da guerra, que é a proeminência moral. Sun Tzu ele foi um general, não era só um teórico, ele foi um general, ele participou de guerras e as venceu. E ele era famoso por disciplinar de maneira muito rígida os próprios soldados, impedindo estupro e roubo. Aliás, ele punia com a morte. O estupro e o roubo por parte das suas tropas. Pilhagem, né? Por quê? Porque ele entendia que o objetivo de uma guerra não é o saque. Quer dizer, é um entendimento diferente do Estado de Israel, né? Se você para pensar nas reservas de gás que existem ao longo da costa do Mar Mediterrâneo, bom, talvez o objetivo da guerra seja exatamente o saque. Mas isso é bem anglo-saxão. O objetivo sempre foi o saque. O Eduardo Galeano, ele era muito explícito quanto a isso. A guerra, toda guerra, fala toda guerra, mas a guerra feita pelo Ocidente tem como objetivo o roubo. O objetivo é o roubo. Para falar, os espanhóis levaram a palavra de Cristo como desculpa. Mas o que eles queriam era roubar o ouro, roubar a prata, roubar as riquezas, as propriedades, a terra dos povos indígenas do continente americano. O objetivo era o roubo. Os pais fundadores, nos livros de história, o objetivo deles era construir uma nova sociedade. O objetivo era roubar a riqueza dos indígenas americanos que eram donos daquelas terras. Roubar as terras deles, roubar a terra dos mexicanos, como mais tarde foi roubar a terra dos filipinos. O objetivo é o roubo. Não sei se vocês estão ouvindo a música de fundo, mas não é sertanejo, é rap. As pessoas às vezes têm uma visão muito equivocada do que é Goiás. Talvez locais mais caipiras, sim, né? Mas a minha cidade é uma cidade industrial. Então, o número de operários é muito maior que o de agricultores. 110 mil habitantes, nem 5 mil moram na zona rural. Certo? Muito bem. Voltando à nossa discussão. A grande questão aqui, voltando à questão da proeminência moral, Sun Tzu dizia que o soldado não deve cometer atrocidades porque você perde a proeminência moral.
Isso faz com que os seus inimigos lutem contra você como se estivesse lutando contra um monstro. Isso fortalece o ânimo dos seus inimigos. E isso afasta aliados. Porque se associar a você torna-se um peso, um anátema. E vejam só, no começo dessa guerra, o Estado de Israel tentou fazer o que sempre fez, emplacar uma narrativa. E a imprensa sempre colaborou, os governos ocidentais sempre colaboraram com o Estado de Israel nisso, sempre. O Estado de Israel foi ultrajado, foi atacado, e agora vai lutar contra os terroristas. Certo, estamos atacando terroristas. Quem é a favor do terrorismo, meu Deus? Ninguém, né? Então, em teoria, uma luta contra o terror é uma luta justa. Mas aí eles, os próprios israelenses, começaram a divulgar as imagens, bombardeando os terroristas. O que eles não contavam, e a imprensa, claro, repercute, tá ali combatendo o terror, defendendo a cristandade, a humanidade, do perigo do terror. O que eles não contavam, que nunca antes havia acontecido, é que hoje as plataformas digitais, as mídias sociais, não têm necessariamente vinculação com a imprensa. Aquela rede que começa com T e começa com GRAM, nem ocidental é. Aquela rede que começa com V e termina com Contact, também não é ocidental. O X da questão não é controlado pela mídia venal dos Estados Unidos, certo? O Tok-Tik também não é do Ocidente. Resultado, por essas outras mídias, começaram a vazar imagens e discussões. E começou a se mostrar quem morava naqueles prédios, certo? Bombardearam o hospital, cara. Um hospital com gente dentro. Aí, não sei o que, tem túneis, está destruindo túnel. Mas as imagens mostraram 5.500 vítimas, perdão. Bombardearam van, levando criança da escola. Tinha terrorista lá dentro. Bombardearam escola, bombardearam creche. Bombardearam acampamento de refugiado. Bombardearam igreja. Qual o nome dos terroristas que eles capturaram? Cadê a lista? As pessoas começaram a cobrar. Ao mesmo tempo, eles começaram a dar a lista das pessoas que foram vítimas. 500, 600, 800, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Com nomes, rostos, imagens. Pais levando o resto dos filhos em sacolas plásticas. Mães reconhecendo os filhos. Mães médicas reconhecendo os filhos em maca. Filho reconhecendo os irmãos e os pais. Filho médico reconhecendo os irmãos e os pais. Entre as vítimas fatais que chegavam. Jornalistas ficando sabendo que toda a família tinha sido eliminada num ataque. E essas imagens correram o mundo, correram o planeta. Algumas chegaram a ser compartilhadas 100 milhões de vezes. 100 milhões de vezes. Então não deu para controlar a narrativa. Cada vez menos pessoas assistem televisão ou leem jornais. Quantas pessoas leem jornais? Elas são capazes de mentir sozinhas. Elas não precisam ler jornais. E não leem mais. Quem lê jornal? Quem lê revista? Quem assiste TV? As pessoas hoje estão conectadas na internet, nas plataformas digitais, nas mídias sociais. Elas trocam imagens entre si. Um miliciano de inteligência limítrofe, secundado por golpistas os mais diversos, latifundiários, evangélicos, toda um bando sórdido de gente,
conseguiu eleger um presidente da República usando essas mídias sociais. Elas são poderosas, mas ok, foi usada para eleger um miliciano, mas elas podem ser usadas para muitas outras coisas, inclusive para divulgar a verdade, não só a mentira. E aí o que acontece? O Estado de Israel perdeu completamente o controle da narrativa, perdeu o dom. Na verdade, o Estado de Israel compartilhou muitas das imagens que circularam o mundo contra ele. A verdade é essa, cara. Muitas das imagens usadas contra a ofensiva israelense foram produzidas pelos próprios IDF. Seja produzido no sentido que eles fizeram, os bombardeios, as caças destruídas, as crateras onde eram acampamentos. As imagens horrorosas que no X você abre e vê. No Toktik você abre e vê. No Contact você abre e vê. Não é mais escondido, é mostrado para o mundo inteiro. E aí, cara, um ótimo termômetro disso foram os evangélicos. Os evangélicos, né? Eu já falei isso em outros vídeos, hoje e ontem. Eles têm uma... Como os protestantes, eles encaram a Bíblia como livro histórico, coisa que a Bíblia não é. Somente o Velho Testamento. Eles não estão preocupados com o Evangelho. Estão principalmente preocupados em emular o Velho Testamento. E eles acreditam nessas bobagens de Abraão, de Ismael, de povo oprimido no Egito, de um maluco que atravessou o Mar Vermelho, abrindo o mar, e muita gente foi atrás, de 500 mil de pessoas no deserto, 40 anos que não deixou nenhum registro arqueológico, nenhum traço. De um outro lá que fez uma arca de madeira e colocou todos os animais do mundo. Eles acreditam nessas bobagens, como se fosse evento histórico. Então você vê que não é um povo muito inteligente, não é um povo muito culto, não são um povo muito esperto. Se você tem essas três características, você não é muito inteligente, você não é muito culto e você não é muito esperto, você acredita basicamente em qualquer bobagem, dentro do princípio da crença baseada na autoridade, que Max Weber chama de dominação carismática. Você acredita em qualquer bobagem que te disser. Então os evangélicos começam com essa, né? Por algum motivo eles acham que, apesar de serem os muçulmanos que acreditam em Cristo e que os judeus não acreditam, eles creem que os israelenses são descendentes dos israelitas, praticamente o mesmo povo, que não é verdade, que historicamente não se sustenta, que geneticamente não se sustenta. Eles acreditam que é o mesmo povo e eles creem por alguma razão que não faz sentido nem na Bíblia, que eles interpretam literalmente, né? Porque os judeus não creem em Cristo, mas de alguma forma eles acreditam que, sei lá, povo... Eu nem sei o que eles pensam, de verdade. Eu nem tento entender essa loucura. Mas eles creem de alguma forma, sei lá, que é o povo escolhido por Deus, coisa parecida, né? E eles começaram a divulgar as bobagens para Israel. Só que o que aconteceu? Eles divulgavam, falavam as bobagens, e ato contínuo, gente aparecia para questionar, para colocar foto. Fala, tá, me explica que parte Cristo está defendendo 4.000 assassinatos de crianças. Qual a parte que Cristo defende isso? A parte que ele fala 20 a minhas criancinhas, dela é o reino de Deus? É nessa parte que Jesus defende o assassinato de criança? Essa parte aí, me explica aí, por favor, o evangélico. Se é essa parte que eu não estou entendendo o cristianismo.
As pessoas começaram a questionar. É aquilo que Sun Tzu fala, proeminência moral. Tem certeza? Proteger o órfão e a viúva? É isso que você está fazendo? É isso que o Estado de Israel está fazendo? Então começaram a questionar, cara, nas postagens. E questionar com imagem. E aí os evangélicos foram murchando, cara, foram murchando. Certo? Porque você está acostumado, igual o bolsonarismo, né? É a comunicação intergado. Na comunicação intergado, funciona tudo muito bem. Porque cada um posta aquilo que os outros já acreditam. Então eles reforçam as próprias convicções. Mas quando saem do rebanho, quando estão conversando fora do gado, com pessoas que não são do gado, aí a coisa começou a pegar. Lideranças evangélicas, inclusive, se levantaram contra essa atrocidade. Certo? E começou a pegar mal. Começou a ficar feio. E aí, aos poucos, eu acompanhei isso. Eles foram murchando. Nitidamente eles foram murchando. Certo? Você vê hoje, nas redes sociais, uma rede X, por exemplo, uma rede hipotética de tretas, os carinhas com a bandeira de Israel são essencialmente os liberais. Liberal branco, liberaloide, pobre de direita, certo? Os evangélicos sumiram. Você vê o boizinho de direita, ANCAP, é essa gente que ainda está com a bandeira de Israel. É uma situação parecida com a do conflito envolvendo a Federação Russa e a OTAN na Ucrânia. De início, o que não faltava era gente com a bandeira da Ucrânia. Ih, estava cheio. Hoje, um ou outro gatinho pingado. As pessoas tinham a bandeira da Ucrânia por uma série de motivos. Acreditavam que a Ucrânia era a vítima, né? E a Rússia era o mal. Então, o brasileiro tem esse hábito. Se identificar com o mais fraco. Aliás, menos quando o mais fraco é preto, quando o mais fraco é pobre, quando o mais fraco é puta, quando o mais fraco é petista. Aí eles não se identificam, não. Mas, de modo geral, quando o mais fraco é estrangeiro, quando ele não conhece o mais fraco, ele se identifica com o mais fraco. E aí a versão de que a Ucrânia é vítima de russos malvados pegou firme. Muita gente colocou bandeira da Ucrânia em sinal de protesto. Aí as pessoas foram explicando. Batalhão Azov, setor direito, foram mostrando as imagens do que foi acontecendo. E aí, bom, a convicção foi diminuindo. Outro motivo, e eu nem estou falando da russofobia histórica da mídia, né? O malvado, o vilão, quase sempre é um russo ou um muçulmano. E é claro que isso ajudou na narrativa dos israelenses, porque estavam lutando contra o terror islâmico, né? Essa era a luta deles, era a luta justa, na visão de muita gente. Mas ficou difícil convencer que criança era terrorista, bebê era terrorista, médicos eram terroristas, enfermeiros eram terroristas, idosos eram terroristas. Que 2.100.000 pessoas sem água, sem comida, sem poder entrar nem sair, eram terroristas. Ficou difícil convencer a população que essas pessoas todas são terroristas. Correto? Ficou muito difícil. Então, eles perderam a proeminência moral. Como no caso russo, à medida que as coisas foram se esclarecendo,
que a história foi sendo contada também pelo outro lado, as pessoas foram murchando. Perfeito? As bandeirinhas da Ucrânia sumiram, as bandeirinhas de Israel pularam no primeiro momento. Elas não existem. Se você for numa rede hipotética, tipo uma rede X, você ainda vai ver um punhado. Mas principalmente liberaloide, jovem branco, o Karen, como a Zambelli. Que pessoa em sã consciência quer estar do mesmo lado que a Zambelli? De verdade. Eu sou da turma da Zambelli. Eu quero realmente ser identificado como par da Zambelli. É isso que eu quero para minha vida. Quantas pessoas desejam isso? Nossa, aquilo ali não é o cara que segue a Zambelli. Entendeu? Para mim isso é moral. Sun Tzu. Por isso que eu falava, o exército não deve cometer atrocidade. Uma força armada não deve. Que precisa da proeminência moral. Guerras dificilmente são ganhas por quem perde a proeminência moral. E foi exatamente o que o Estado de Israel escolheu. Foi a decisão deles. Foi a decisão dos próprios israelenses. Divulgar as atrocidades. Foram eles que escolheram perder a proeminência moral. Foram eles, cara. Tem noção disso? Eles escolheram perder a preeminência moral. Que loucura, não foram os inimigos dele, foram eles. E aí, eles de certo devem ter achado que o apoio da imprensa bastaria. Acharam errado, erraram feio, erraram rude. Erraram rude. E aí, protestos no mundo inteiro, de todo tipo de pessoas protestando. Clamando por justiça. E pela primeira vez a justiça não estava do lado deles. Eles não eram mais a ferramenta da justiça. Pelo contrário. Eles eram vistos como o mal. Que eles estavam supostamente combatendo. E aí, meu filho, perdeu a proeminência, como o Sun Tzu disse, já era. Ok? É isso. Como perderam a guerra? Em várias lições. Como escolher perder uma guerra? É exatamente esse o caso do que o Estado de Israel está fazendo. Eles estão escolhendo perder a guerra. Incrível. Incrível. Eles que sempre detiveram o controle da narrativa, a perderam por completo. E hoje você perde a narrativa. Amanhã você perde a guerra que eles causaram. Então, cheio. É isso. Até mais.